Bom dia! Começando mais um Despertando com o Dharma. Hoje é dia 13 de março de 2024, quarta-feira. Começando com ele, Tonho Croco. Não vou chorar tua ingratidão. Não vou chorar sua ingratidão. Mas vou cantar. Tonho Croco da antiga, atual Ultraman, né? Bom dia Aparecida, bom dia Mauro, bom dia Ana Paula. Tudo bem? Bom dia Cláudia. Sempre há uma beleza. Você só teve ambição. Vocês conhecem Tonho Croco? Tonho Croco é um gaúcho aí de Porto Alegre. Ele tinha, ou tem ainda, Ultraman. Bom dia Natalina, bom dia Ana Tereza. Tudo bem, gurias? Ele já esteve aqui em casa várias vezes, fazendo um sambinho. Tocou no meu aniversário também de 50 anos. Bom dia, Raquel. Essa música se chama Samba da Gamboa, Tonho Croco. Todo mundo bem? Lembrando que para os praticantes aí do Yoga dos Sonhos, o nosso encontro será amanhã, tá? Quinta-feira. Sexta de manhã eu estou em São Paulo. Só essa semana será assim. Semana que vem a gente volta para sexta. Bom dia, Carla. Então é isso. Que a dor faz parte da vida, diz ele. Então vamos lá. Karma. Bom dia, Eliana. Karma contra Reg, o que é e o que não é, a sua importância. E editora Lúcida Letra. A Raquel, quero me cadastrar para ver as gravações. Ah, então depois eu te passo mais tarde. Eu te passo as informações, porque daí tu ouve a anterior, senão tu não vai conseguir acompanhar amanhã. Tu já comprou o livro, Yoga dos Sonhos? Tem que comprar esse livro aqui, ó, Raquel. Tá? Lá da Lúcida Letra, Yoga dos Sonhos. Certo? Adquira o livro, pode ser Kindle, que é mais rápido. Pode ser? Compra o Kindle, que daí tu consegue acompanhar mais rápido, senão tu não vai conseguir acompanhar. Bom dia, Conceição. Mais tarde eu te oriento, porque bom dia, mãe, tudo bem aí? Porque agora às 7h15 eu dou um curso de Mindfulness para um grupo de pessoas, 22 colaboradores de um hospital aqui do sul, do Rio Grande do Sul. Aí eu sigo até umas 9 e pouco com esse curso. É um corre. Então tá combinado. Então tá combinado, é quase nada. Então é isso, Karma. E a gente parou na página 94. Tudo bem aí, dona Angelina Queiroz? Como é que tá a senhora? Mais conhecida como minha mãe. Então aqui, ó, nós paramos. Ontem a gente leu, né, sobre as escolhas. Bom dia, Dene. Os seres do bardo podem ser seus pais em potencial. Né, que a princípio, bom dia, Isis, a gente pode fazer a escolha, a gente terminou nisso, nessa fala, né? E como serão meus pais, como serão meus irmãos, então a gente faz uma escolha quando a gente está no bardo e sai da clara luz, né? Tem um lampejo de impulsos kármicos novamente, e aí a gente se projeta. Quando se projeta, tu cai num lugar que faz algumas referências ao que tu tem de karma. Então, no budismo, no espiritismo, a gente escolhe os pais, né? Não é tão consciente assim. Agora vamos explicar por quê. Por isso que eu estou tendo reticência em falar. Não é bem assim. Escolhe. Quem escolhe é um tulco, né? Alguém que já nessa vida conseguiu praticamente iluminação, assim. A gente tem uma propensão kármica um pouquinho diferente. De qualquer forma, eu me sinto viria de novo com meus pais, 100%, assim. Com minha mãe, que é a escolha que eu fiz, a mãe e o pai foram as melhores escolhas que eu fiz, assim. Sendo isso tudo verdade, né? Então eu não tenho, voltaria exatamente para os mesmos pais, com todo prazer. Então, renascendo dessa forma, com reflexão e escolha, esse ser é considerado um tulco no sistema tibetano, quando a gente faz escolhas, né?
As nossas escolhas são um pouquinho mais kármicas, assim, mais propensões kármicas que a gente se identifica. Bom dia, Rosana. Uma pessoa que exerceu alguma escolha e deliberação na sua volta ao mundo que não foi forçada pela situação. Forçada pela situação é o processo kármico. Existem muitos tipos diferentes de tulku. E o título não significa necessariamente um ser iluminado, mas aquele que evoluiu um pouco. Então, aquilo que eu falei, aquele que evoluiu, não um ser iluminado. Um pouco em alguns aspectos e teve a sensibilidade de escolher o seu renascimento com cuidado. Pensa-se que possuem certos dons espirituais e vocações incorporadas para querer beneficiar os outros em graus variados. De modo geral, a literatura tibetana é bem detalhada sobre o processo de nascimento, contendo descrições elaboradas do desenvolvimento embrionário e assim por diante. Os ensinamentos do bardo como um todo, portanto, devem instruir o praticante sobre duas coisas fundamentais. A morte não é algo a ser temido e as experiências pós-morte podem ser usadas para o nosso próprio benefício. A morte não só não deve ser temida, mas precisa ser aproveitada como oportunidade de transformação. Significa uma liberdade de todas as restrições que nos aprisionam enquanto estamos vivos, obrigações familiares, conexões sociais, limitações físicas, problemas emocionais e assim por diante. As pessoas que passaram por experiências de quase morte sabem algo a respeito disso. Bom dia, Lu. Sobre a maneira como o tempo e a realidade parecem comprimidos de forma inexplicável. No entanto, essas pessoas relatam que a experiência é extremamente transformadora. A gente não precisa nem morrer, né, para acontecer isso, né? Quando tu tem algum tipo de perda, assim, em que teu mundo vira de cabeça para baixo, né? E aí tu precisa refazer tua vida, tuas escolhas, praticamente tudo, assim. Pode ser um relacionamento, um emprego, sei lá. No budismo, então, isso aí é Janamarana, né? Janamarana que é o 12º elo, em que tudo acabou, né? E aí a gente volta a refazer esses passos, assim, né? A reconstrução, né? Pode fazer os 12 elos no sentido inverso, né? No momento em que eu estava dentro daquilo, né? Me favorecendo daquilo, equilibrando várias habilidades minhas, o momento em que eu me sentia todo poderoso, todo poderosa naquele processo, o momento em que eu andava pelo mundo buscando coisas que fizessem sentido a isso, a que eu dizia que eu sou isso, o momento que eu ganho uma identidade, né? O momento que eu me apego a essas coisas, o momento que eu tenho, que eu olho para o mundo e vejo aquilo que eu criei. Então tu vai fazendo sentido inverso. Bom dia, Cecília. Então tu vai fazendo sentido inverso. Até chegar, muita gente para só ali onde eu gosto e não gosto, que é o 7º elo, né? Mas o ideal é seguir, é voltar, continuar voltando. Para que a gente olhe para as coisas, né? Para que a gente olhe para as coisas no momento em que há um desdobramento, que é justamente o momento em que surge a ignorância, né? A avidya. Então eu tenho que olhar no momento que eu estava realmente preso, no momento que eu enxerguei aquilo e eu disse, eu quero ir para isso, eu quero para esse emprego, quero para essa relação, quero tomar essa escolha, quero, enfim, né? Qualquer coisa que tu tenha tido como uma revelação, assim. Mas tu tem que voltar para aquilo e não no sentido de culpa, por que eu escolhi aquilo? Porque isso faz parte das tuas condições kármicas, as condições ficaram favoráveis e aí, né, foi. Porque enquanto tu estava no processo, estava bom, né, meu amigo? Aí tu estava curtindo. A gente só acha que é ruim quando acaba. Mas quando tu chegar no primeiro elo, tu tem que olhar para aquilo e dessa vez, quando estiver fazendo essa retrospectiva, 12º ao primeiro, tem que olhar para aquilo e dizer o que eu ocultei. Porque quando eu enxergo, gente, alguma coisa, que eu tomo um partido, uma escolha, eu sempre tenho que fazer essa pergunta. Mas o que eu não estou enxergando? E tu tem que deixar claro para a mente que tu está fazendo uma escolha baseado nas condições. Aí a morte não vai ser tão dramática na próxima, assim. Aí tu vai olhar para aquilo e dizer, não, eu estou tomando esse posicionamento consciente dentro das condições que se apresentaram, né, dentro da causa e das condições que se apresentaram, e aí eu vou seguir, vou tomar esse... Mas eu estou consciente que pode ter um caminho desagradável e um agradável, né? Os dois vão acontecer nesse processo todo, e que isso também vai terminar. Então a gente dá essa operação para a mente para ela não sofrer tanto quando terminar. Diz, bom, mas era previsto que ia terminar, tem 50% de chance de terminar bem e 50% de chance de terminar mal. Mas tem 100% de chance de terminar.
Então é muito louco, né? Mas quando eu aprendo a olhar dessa maneira, eu mudo o mindset da minha mente. Então não esperem a morte para praticar. Pratiquem já os 12 elos, no sentido inverso, desfazendo os 12 elos agora. Que aí fica mais fácil. Mais fácil quando? Na meditação, mais fácil na vigília, mais fácil na morte. Tudo isso são preparações. Ficou claro isso? Eu dei uma voadeira muito rápida assim nos 12 elos, mas só para explicar. Muitos sobreviventes relatam que ganharam uma nova oportunidade na vida. Todas as coisas carregadas por toda a existência como um fardo, incapazes de serem abandonadas, de repente são retiradas de suas costas. Na verdade é isso, né? Quando a gente morre, né, nesse sentido de vigília, assim, para as coisas, tu tira certos fardos, né? Só que eu volto querendo iniciar uma nova caminhada com as mesmas bagagens, aí não faz muito sentido. Tem que eliminar. Teve uns 3 anos atrás, eu tive um rompimento que me machucou muito, e aí eu saí caminhei por 10 dias, fiz 200 quilômetros, sozinho. Sozinho em termos, né? Conheci a Cecília, mas eu caminhava sozinho, né? E encontrava as pessoas no almoço ou à noite, né, pra gente confraternizar, mas caminhava sozinho. E aí nesse período sozinho foi o tempo que eu precisei tecer alguns elementos da minha mente para refazer os 12 elos, né, Cecília? A gente se encontrava, fiz uma amizade maravilhosa com a Cecília. E e aí eu fui refazendo aquilo, né? Durante todos esses dias. Foi muito maravilhoso. Então a gente precisa refazer, mas eu precisava olhar para aquilo. Em que momento aquilo se formou. Então, usando os ensinamentos, não é caminhar por caminhar, né? Também pode fazer isso, né? É ótimo. No meu caso, eu caminhei para desconstruir os 12 elos. E aí fui lá no início do ensinamento. Pode fazer isso num retiro, pode fazer isso numa viagem, pode fazer isso em qualquer lugar, mas é preciso fazer. Olha aqui, apertei sem querer aqui. Bom dia, Grácia. Mas é preciso fazer. O que a gente não pode é carregar as bagagens. Aí quando terminou, eu disse, bom, essas bagagens eu não posso mais trazer para uma nova situação, uma nova criação da minha mente, porque tudo é uma criação, né? Então, de repente, são retiradas das suas costas, né, as coisas que a gente precisa abandonar. Da mesma forma, no momento da morte, tudo é compactado e a mente se torna incrivelmente focada, cristalina e perspicaz, sem distração ou preguiça. A consciência se torna muito refinada e sutil, quieta e penetrantemente presente. Tá? Nas práticas de meditação vipassana, né, se fizeres bem aprofundada, assim, por muitas horas, essa mente ela fica assim. Ela fica muito sutil, muito afinada. Tu tem uma percepção das coisas muito incríveis. As consciências dos sentidos, elas praticamente se aguçam e não tem nada que atrapalhe, assim. Né? Não tem nada que atrapalhe. É muito impressionante. Isso também depois de 10 dias praticando. Não há perturbação, o que gera uma tremenda quantidade de energia mental e psíquica e proporciona aos indivíduos uma ótima oportunidade para despertar e trabalhar o seu karma. Bom dia, Elaine. Mesmo que não tenham sido praticantes dedicados em suas vidas, esse tipo de jornada consciente no bardo é possível, quase que somente com o aconselhamento de um guia competente. Quando morremos, deixamos muita coisa para trás, permitindo maior liberdade para realmente fazer as coisas. Como é dito na vida, quando uma porta se fecha, outra se abre. E é assim mesmo. Mas é preciso coragem para olhar para essas coisas, né? Coragem de desapegar, coragem de largar, coragem de olhar. O momento da morte é como um limbo. Estar no limbo pode ser uma coisa terrível, como o próprio bardo pode ser, mas, por outro lado, pode funcionar positivamente. Despedimos-nos de nossa vida passada, livre de todos os obstáculos que experimentamos. Nesse sentido, poderia ser considerado o próximo passo adiante, um tipo de período criativo. Então é isso, não precisa esperar a morte para praticarem. Pratiquem no estado agora. A mesma coisa que vocês vão aplicar de práticas, mesmo não tendo conhecimento budista, sobre os ensinamentos e o que tu pode aplicar, porque aí a vantagem é que a gente tem técnicas, né? Eu aplicava técnicas. À medida que a minha mente ela entrava em devaneios, eu aplicava os mantras. Então eu tinha vários apps instalados em mim
em que eu passei durante a caminhada toda, e para quem caminhou e me viu, sabia que eu estava em prática, né? Via. Então, o tempo todo aplicando os apps que eu tinha. Né? Em nenhum momento minha mente divagou, entrou em coitadismo e minha vida é um inferno, aquela coisa toda. Porque eu estava em prática, constante, durante todo o processo, durante todos os 200 quilômetros. Mas isso tem que ter apps. Se tu não tem, tu tem que ter pelo menos alguns, assim, que liberem, né, essas ilusões, assim, que a gente não fique preso às ilusões. Se não é budista, como é que faz? Tem muitas técnicas, né? Mas é importante praticar, senão tu vai voltar para a situação e ter os mesmos erros. Não vai mudar nada. Nesse sentido, poderia ser considerado o próximo passo adiante, um tipo de período criativo. A mensagem para o indivíduo ou o ser do bardo é: não tenha medo, não há nada a temer no que você vê, ouve, cheira. Permaneça calmo, permaneça forte. Dessa forma, a teoria do bardo e seus ensinamentos enfatizam a morte como um período de oportunidades, não como algo a temer. Quase tudo está contido na coleção de textos chamada de Ensinamentos do Bardo, as 8 formas de consciência, as transformações da consciência, a noção da natureza do Buda, a natureza luminosa da mente, etc. As escrituras também apresentam os 2 níveis de verdade na forma como as aparências são tratadas. Ele está falando dos yoga tibetano da morte, né? A maneira como elas deveriam surgir para nós, parecendo ser algo como um holograma, não como seres sólidos com carne e sangue, não como seres vivos reais, como pessoas que respiram. Vemos uma aparição que é uma manifestação da verdade relativa. Bom dia, Cá Saúde. Mames Locaça, tudo bem? Bom dia, Luana. Então, ao nos envolvermos com a visão como algo que emerge da nossa própria natureza de Buda ou a clara luz da mente, então a gente se vê como Buda, a gente se vê como estado búdico, né? Vemos algo da verdade absoluta. Por perceber que a nossa visão com os olhos da mente não tem qualquer tipo de realidade substancial é ver a vacuidade. Então eu olho para as coisas e vejo que aquilo são tudo criações ilusórias. Eu estou olhando para o mundo, estou olhando um carro, estou olhando uma árvore, e aí eu digo, é carro, é árvore, é pássaro. Mas não é carro, não é árvore, não é pássaro. São coisas que eu atribuí. Aí onde é que está a árvore na árvore? Né? Está no caule? Se eu tiro o caule, continua a árvore. Se eu tiro as folhas, continua sendo uma árvore. Então eu vou tirando, vou desmembrando, assim, né? Rapidamente o processo de pensamento analítico. Né? Então nunca existiu uma árvore ali. Tu vai decompondo aquilo, decompondo. Então é uma criação. Se é uma criação, ela é ilusória. É a mesma coisa que acontece no sonho. Portanto, ao viajarmos conscientemente no bardo, também conseguimos combinar as 2 verdades, que abordaremos no próximo capítulo. Então é isso, não esperem pela morte, pratiquem o tempo todo durante esse bardo da vigília. Surgiu alguma coisa que vocês tiveram uma perda, que foi catastrófica, e aí tiveram que mudar todo o rumo, eu estava indo para cá, agora vou ter que vir para cá, né? Bom dia, Laura. E aí então, refaçam. Por que eu estou batendo muito nesse ponto? Porque é muito comum me procurarem pessoas para... E aí eu passo essas informações, pratica isso, 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 e revejo os 12 elos, sentido inverso. Mas tu não sabe que a pessoa me fez. A pessoa sempre vai dizer isso. 90% das pessoas que me procuram vão dizer, não, mas é que tu não entendeu. Eu não posso fazer isso porque é aquela pessoa que está errada. Daí não. Aquele empregador está errado, aquele marido está errado, aquela esposa está errada, aquele amigo está errado, nunca é com a pessoa. O budismo não parte disso. O budismo parte assim, olha para ti, vira a câmera para ti. Tudo que está acontecendo na tua vida é problema teu. Problema no sentido que tu criou. Não é o outro. O outro é só um objeto. Né? Objeto que tu criou. Né? Para construir esse processo todo. O outro, o emprego, a situação. O outro é objeto nesse sentido. E aí eu digo para as pessoas isso. Né? Essa semana mesmo eu falei. Não, mas é que a pessoa me fez tal coisa. Sim, mas tu tem um processo envolvido nisso. Então é muito interessante a gente olhar para isso. Faz sentido? Bora lá então? Vamos para o 5º capítulo? Alguém já usou os 12 elos no sentido inverso aí? Alguém que está praticando há mais tempo, sabe o que eu estou falando? Já tentou usar? Alguém ficou curioso para usar? É uma receitinha. Alguém sabe o que são os 12 elos? Vamos partir por aí.
A ausência do karma, vacuidade e as duas verdades. Agora ele vai pro tiro no pé. Aí ele já começa a falar, eu usei, a Natalina disse. Acho que eu te passei, né, Natalina? Raquel ficou curiosa. Nesse curso que a gente está fazendo Yoga dos Sonhos, eu vou comentar. A Carla comentou, outra é sempre meu espelho. Sim. A Aparecida não usou, mas gostei da dica. Nunca usou, Aparecida? As duas elas, a gente vai falar no curso também. O sentido inverso é maravilhoso. Depois dá para complicar um pouquinho também. Dá para usar os 10 elos. É um pouco diferente. É um pouquinho diferente. Dá para usar os elos e dividir em passado, presente e futuro também. Porque nós temos os elos que são um grupo do passado, o grupo do presente e o grupo do futuro. Então dá para usar de diversas formas. Dá para fazer um encontro só sobre os 12 elos. Diversas maneiras de olhar assim. E aí tu tem links de app que tu vai criando à medida que a tua mente cai numa emboscada, tu usa. É o que eu usei nesses 200 quilômetros. 200 quilômetros para fazer isso. Caminhando pela serra, Gramado, Canela, Farroupilha, Caxias, pelo meio né? Só serra, só estrada de chão, assim. E aí criava apps, né? Ao inverso não, só intelectualizei. Às vezes a gente precisa só olhar para ver se entendeu. Mas dá para pegar com uma coisa bem simples, assim. Começa com uma coisa bem simples, mas eu vou ensinar. A ausência do karma, a vacuidade e as duas verdades. Por que eu falei que aqui agora é um grande tiro? Porque o Buda ele vai dar... tem uma ideia assim, de 3 giros da roda do Dharma. Né? Então o primeiro giro da roda do Dharma, que durou uns 6 anos, 10 meses e 3 dias, ele dos 35 até os 40 e poucos, então, ele vai falar sobre, até os 42 mais ou menos, ele vai falar sobre as 4 nobres verdades, tá? O primeiro ensinamento que ele dá, assim. Porque ele não larga de cara todos os ensinamentos, ele vai dando uns pitacos, assim. Aí depois ele passa uns 12 anos ensinando o segundo giro, aí que ele insere esses outros elementos. Mas o que importa aqui, o terceiro giro é que ele vai realmente falar sobre a vacuidade e sobre os 3 corpos, né? 3 kayas, ele vai falar sobre sobre essa ideia de vacuidade mesmo. Então, claro que ele vai colocando esses elementos ao longo da vida, né? Mas aí ele fala até o fim da vida sobre todos eles. Mas ele vai indo aos pouquinhos, porque ele vai criando um território assim, né, de informações. O que ele vai falar agora aqui pode ser que fique um pouco mais complexo, porque é justamente o terceiro giro, mas aqui ele não aprofunda tanto, tá? Então, assim, o gato subiu no telhado, só avisando. Conforme afirmamos até o momento, o karma é um elemento central para o budismo. Mas em outro nível, bom dia, Helena, mas em outro nível, a realidade última do karma não foi estabelecida. Nesse ponto, os 2 níveis de verdade no budismo se tornam relevantes. Os 2 níveis são as duas verdades, é a verdade relativa e a verdade absoluta. Né? O karma possui apenas a realidade, né? Relativa e absoluta. O karma possui apenas realidade relativa por natureza. Por isso é algo que podemos transcender. O karma é algo que precisamos ultrapassar de fato. Isso significa não apenas superar o karma negativo, mas também o karma positivo. Sacaram? Então a gente fica muito preso com essa ideia de karma negativo, né? Mas o karma positivo é tão ruim quanto. Ambos os tipos levam ao renascimento, e o objetivo final é a exaustão de nossas propensões e tendências kármicas. Então o karma positivo, que a gente adora ter, né? Ai, coisa boa, minha vida está maravilhosa. Sim, mas vai passar também, né? É isso que a gente tem que pensar, a gente não pode se apegar. E a gente não pode também ter aversão ao karma negativo, então a gente não pode se apegar ao positivo e nem ter aversão, né? Então, às vezes, meus filhos mandam assim, estou vivendo um momento ótimo, eu só coloco, curte. Que legal, curte. Eu não coloco a outra frase, porque eles já sabem, né? Curte porque vai passar. Nossa, está super legal agora, pai, está funcionando assim, está afinado. Isso é mesmo? É horrível ter um pai budista. Muito chato. Vamos parar por aqui, que eu tenho que dar aula daqui a pouco também. Nós estamos na hora da nossa prática. Mas eles que escolheram. Tenho 3 filhos. Eles que escolheram.
Então, né, lidem com isso. Deixe o corpo numa postura confortável. Talvez fazendo alguma inspiração profunda e soltando. Soltando cada vez mais, liberando. Não há nada a fazer nesse instante, apenas observe. Observe o que surgir nos sentidos físicos. Observe qualquer coisa que surja no corpo. Observe qualquer coisa que surja nos pensamentos, na mente, emoções, sentimentos. Apenas observe sem julgar se é bom ou ruim, apenas fique observando com consciência. Mesmo que você não conheça os 12 elos, apenas escolha algo, alguma bagagem que você está carregando. Pode ser uma bagagem de aflição, de pensamento, de aversão, de resistência. Pode ser uma situação física, real, 3D, que você precisa soltar. Um amigo tóxico, uma amiga tóxica, um familiar tóxico, um emprego tóxico. Mesmo que você não tenha compreensão dos 12 elos, apenas veja se é possível soltar essa bagagem. Comece mentalizando como você seria sem essa bagagem. Faça essa prática tântrica, imagética, e se imagine. Como eu seria sem essa bagagem? Sem essa resistência? Sem essa aversão? Sem isso que me impede de avançar? Crie um cenário. Você pode fazer isso ao longo do dia hoje. Nesse primeiro momento, apenas crie um cenário sem essa bagagem. Depois pense em retirá-la. Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática, se expandem toque a todos, todas, todas, e que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. Um bom dia, uma boa quarta-feira para vocês e até amanhã, quinta.